A gente abre o café dessa sexta-feira falando sobre o Acordo de Livre Comércio que acabou de ser assinado agora há pouco lá no Uruguai, onde está tendo aí o encontro do Mercosul. A reunião aconteceu nesta manhã, teve então a participação da Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão da União Europeia. Até ontem havia aí um suspense se ela iria participar mesmo ou não. Quando ela postou nas redes sociais dizendo que já estava no país, no Uruguai, então foi aí o sinal que faltava, é o sinal claro, de que o acordo seria, enfim, assinado. Acordo que está há mais de 20 anos sendo negociado aí entre os líderes do Mercosul e da União Europeia. Vale fazer aí um lembrete de como foi na semana passada e na semana anterior. Isso porque o presidente da França, Emmanuel Macron, ele é contra a assinatura desse acordo. Isso porque a França é muito protecionista e está tendo lá um pedido forte, principalmente do agronegócio, para que não assine esse acordo. Na semana passada, ou há mais ou menos uns 10 dias, o CEO do Carrefour, que é uma empresa varejista francesa, acabou dando uma declaração super negativa a respeito da carne do Brasil. Isso soou muito mal e várias empresas aqui do país, inclusive frigoríficos, grandes frigoríficos, acabaram boicotando aí o Carrefour, a empresa varejista aqui no Brasil. Com isso, o CEO do Carrefour teve que voltar atrás, porque aí ter uma briga com o Brasil, um país de mais de 200 milhões de consumidores, seria muito prejudicial para a França, principalmente para o Carrefour. A gente veio hoje, então, a assinatura desse acordo aí de livre comércio. A gente até tem um VT, vou pedir para a produção rodar para a gente um trechinho do que disse hoje, então, o presidente Lula nesse encontro. Após 2 anos de intensas tratativas, temos hoje um texto moderno e equilibrado, que reconhece as credenciais ambientais do Mercosul e reforça nosso compromisso com os Acordos de Paris. A realidade geopolítica e econômica global nos mostra que a integração fortalece nossas sociedades, moderniza nossas estruturas produtivas e promove nossa inserção mais competitiva no mundo. Nossa agenda Como eu estava dizendo, então, presidentes e líderes mundiais concluíram hoje o Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia. Vale destacar que hoje a União Europeia, a Europa, nem é o maior parceiro comercial do Brasil. Na verdade, o maior parceiro comercial do Brasil é a China, e isso aconteceu porque depois de vários boicotes da União Europeia, de vários países europeus ao nosso país, o Brasil teve que acabar procurando outras parcerias e encontrou aí na China o maior parceiro comercial, principalmente aí na questão das aves e das carnes, que o Brasil exporta grandemente lá para a China. Bom, principalmente a França tem aí menos de 0,5%, menos de 0,5% aí nesse patamar de exportações aí com o Brasil. E a gente não sabe, e vamos descobrir daqui a pouquinho, se esse acordo de livre comércio vai ser de fato benéfico para o país. Isso porque, como eu disse, a União Europeia nem representa aí um parceiro econômico tão forte hoje para o Brasil. Talvez seja o contrário, talvez esse acordo, esse pacto seja mais benéfico para a União Europeia, que tem aqui um país com, como eu disse, mais de 200 milhões de consumidores para os produtos que podem ser importados de lá. Mas hoje eu vou até pedir para a produção subir aqui para mim, que a gente já vai conversar agora com um economista. A gente vai conversar com o Alain, que vai explicar para a gente direitinho se essa pressão negativa, essa pressão protecionista da França e dos países europeus podem ainda ser negativos e de que forma esse pacto, agora esse acordo, vai beneficiar, e se vai mesmo beneficiar o país, o nosso Brasil, a curto ou a longo prazo. Oi, Alain, muito boa tarde, me escuta bem? Boa tarde, Lili, escuto perfeitamente. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu vou te fazer então essa pergunta que eu acabei de fazer. Esse pacto, que está há mais de 20 anos aí sendo negociado, vai ser benéfico para o Brasil agora a curto prazo, visto que a União Europeia tem então uma parcela pequena das exportações do país? Vamos lá. Obrigado pela oportunidade de contribuir com esse tema. Eu acho que tudo a gente tem um lado bom e um lado ruim. Então, procurando responder a sua pergunta, o lado positivo para a gente, eu entendo como 2 pontos fortes. Um é a nossa nova possibilidade de comércio, não depender apenas ali da grande exportação somente com os Estados Unidos,
ter uma variação dessa possibilidade e também por conta desse livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, a gente ter uma captação maior de investidores europeus para o nosso mercado. Então, acho que os dois pontos fortes que podem nos beneficiar são esses. A gente teve falas importantes do presidente eleito Donald Trump dos Estados Unidos sobre essa questão de exportação, de importação, de mercado e de livre comércio, em que ele falou principalmente sobre a negociação dos países em dólar e que ele faria um suposto boicote aos países que tentassem aí fazer negociações com moedas próprias. Isso pode mudar alguma coisa nesse acordo entre Mercosul e União Europeia? Eu acredito que esse acordo ele é ainda mais incentivado, né, por conta dessa fala, dessa medida de protecionismo do Donald Trump. Né, vai fazer com que realmente o ponto primário que eu tinha falado de benefício para a gente, que é ter uma segunda possibilidade de comércio, de negociação política e comercial, vai ser ainda mais importante para a gente. Então, acredito que essa fala, esse posicionamento, esse protecionismo só incentiva ainda mais esse nosso acordo. Bom, nós temos aí um presidente do Uruguai, que é o país que está sediando o encontro do Mercosul, que já vai ser substituído. O novo presidente é um presidente de direita. A gente tem Javier Milei, que também é o presidente da Argentina, que é um presidente de direita e muito ligado ao posicionamento de Donald Trump nos Estados Unidos. Esse acordo que você disse que pode sim ser benéfico para o Brasil, também pode ser benéfico para os outros países do Mercosul? Pergunto isso porque o próprio Javier Milei queria que a Argentina deixasse o Mercosul. Sim, aí já vão entrar questões políticas que podem realmente ser mais específicas de país para país. A União Europeia, sem dúvidas, ela tem o benefício em relação a essa parceria, que é o acesso à nossa agricultura, né, a esses produtos desse setor. Agora, para o nosso combinado do Mercosul, eu vejo realmente o Brasil como esse país com maior benefício em trazer o capital estrangeiro da Europa. Os países vão ter questões políticas que podem não ser tão beneficiados quanto o Brasil, que é o nosso caso. Mas, na minha concepção, eu vejo, sim, como um ponto positivo para o Brasil essa segunda possibilidade de relação comercial e política e também essa possibilidade de captação de investidores lá da Europa. Alan, agora a gente vendo essa proposta aí pelo outro lado, de que forma esse acordo vai ser benéfico para a União Europeia? Para a União Europeia, elas têm, de fato, o acesso ao nosso setor de agricultura. Eu acho que o principal benefício para eles é esse, né? Ter acesso a esse mercado, que para a gente é um mercado de muita riqueza, a gente consegue oferecer essa riqueza, então, e a diversificação, de fato, a nível de investimentos. Eu acho que são esses dois pontos para a União Europeia. Acessar, né, essa importação e exportação da nossa agricultura, tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é muito forte, de benefício para eles. E o segundo ponto, que é a diversificação, de fato, dentro das relações comerciais, né? E assim, com esse acordo, a gente vai ter mais uma relação comercial mais fácil, uma relação política mais fácil, vai fazer com que a gente tenha um comércio mais lucrativo, mais facilitado, com menos taxas e tudo que isso compõe. Bom, a gente está falando muito desde a semana passada sobre a questão do agronegócio, exportação de carnes. Você mesmo acabou de falar sobre importação e exportação dessa área do agro. Mas qual outras áreas podem ser beneficiadas aqui no país com agora essa ampliação aí do livre comércio? No nosso país, eu acho que todas as áreas vão ser ampliadas, porque uma vez que a gente oferece essa parte da relação com o benefício, a gente vai, como eu disse anteriormente, atrair capital estrangeiro aqui para o nosso mercado, para o nosso país. Então, com isso, acaba fomentando todas as outras áreas. Então, acredito que o benefício que a gente entrega nesse setor de agronegócio em recebimento do capital estrangeiro vai fazer com que seja um bom acordo e que realmente, para o nosso país, vai fomentar todas as outras áreas por conta da entrada do capital estrangeiro, na minha perspectiva.
Falando em fomentá-la, e para a gente terminar nossa conversa, a gente está falando especificamente de um acordo de comércio. Mas com a abertura desse canal entre União Europeia e Mercosul, pode ser que seja fomentado aqui no Brasil e também na América do Sul outros caminhos, como, por exemplo, a área de pesquisas, a área científica, a área de estudos. Isso pode ser facilitada, essa ligação aí entre os dois continentes? Acredito não, na minha concepção é praticamente certo que sim, porque uma vez que a gente diminui as barreiras de relação comercial, as barreiras de comunicação, as barreiras de relação política, é normal que a gente se estreite no setor comercial e vá se estreitando o relacionamento também em todas as outras áreas da comunicação. Então, acredito que sim, que a gente venha a fomentar todas essas outras áreas, não só a comercial. Maravilha, seguimos acompanhando então a curto e longo prazo os benefícios desse acordo. Eu agradeço muito a você, Alan Couto. Obrigada pela participação aqui no nosso café. Obrigado pela oportunidade de contribuir com esse tema também. Uma boa tarde.